Ai, ai, ai. Ai, que esta gente um dia corre mal. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Ou será que vamos mesmo? Maestro. Solta. Mistério. Temos hoje. Temos hoje. Neste dia, em 2002, morri em Uberaba. 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 Nani, mani, mani, masi, mani. É um código, um voucher nessa aplicação. Uberaba. Uberaba, pois é. Isto fica em Minas Gerais. Aos 92 anos, o médium. Novíssimo, por acaso, neste caso. Muito novo. Médium Era médium? brasileiro. Não era médium, não era como é avançado, guarda-redes. Medium. Brasileiro, Chico Mendes. Vamos saber quem foi Chico Mendes. Já ouviram este nome? Não me diz nada. Sim, sim. Famosíssimo. Bora lá. Francisco Cândido Xavier nasceu em 1910, também em Minas Gerais, numa família pobre. Esta semana não foi. Isto foi tudo em pelintra. Começou bem. Sou bem, mas Por acaso merecia uma estatística para se perceber se há mais famílias pobres ou mais famílias ricas em todos os quase 1000 vamos todos morrer. Pobres de caras, para mim, de caras. Não, Pobre. por acaso não, porque nós infelizmente. Há muitos reis e coisas assim, não é? Vivemos numa sociedade que só a partir do século XIX começa a ser mais igualitária. Pois, isso é Tantas verdade. figuras históricas para trás. É mesmo verdade. É verdade, isso é- pois é, sei, claro, sei. claro. Dificilmente as pessoas mais. Havia propriamente uma escalada, não é? Ideia Sim. de conseguir entrar na história, como as mulheres Claro. sofrem essas coisas, as pessoas não brancas sofrem a mesma Claro. questão, só a partir do século XIX é que começas a ter. Verdade. Portanto, as famílias pobres é quase sempre gente do século XIX, XX. O pai vendia bilhetes de lotaria e a mãe lavava roupa para fora. E deseja aqui que também lavasse roupa para dentro, senão Porque senão andava tudo. andava com as Parecia eu as minhas t-shirts. Nunca viram um ferro de engomar, graças Nunca. a Deus. Se alguma marca me quiser patrocinar um ferro, O fez, digam marcas. Boas. mas daqueles que faz assim de Sozinho? pé. Sim, Ah. sabes? Sei. Não precisa de tudo montar a coisa e andar ali funga-funga. com o O ferro. teste tem esse assim. Sá, É o vapor de titânio. É, assim na vertical. Só E assim, fica, deve ficar uma coisa esperta. Dá para disfarçar. Pior. Pior não Marinhas. fica. Quando ele tinha 5 anos, a mãe morreu doente. Morreu cheio de saúde. Vamos dizer, morreu cheio de saúde, mas morreu doente. Agora, foi um desgosto tremendo para qualquer criança de 5 anos, não é? Mas também significou uma reviravolta na vida do pequeno. Como eles eram muitos irmãos, o pai não tinha mão naquilo tudo, tinha só 2 mãos e 5 e 10 filhos, ou o que era. Vai separá-los todos e o nosso Chico vai viver com uma tia. E foi em casa da tia que ele começa a falar com a mãe. Eram conversas diárias e muito intensas e ficava horas sentado a falar com a mãe e dizia, ou seja, como era uma criança, dizia. Nós não Agora vamos a falar? Eu vou contar a história tal como ela é contada, não tenho aqui, claro que eu não vou pôr Claro, juízos claro, de valor sim, sobre, com certeza. sobre esta história. E tinha conversas e contava à tia, estou a falar com a mãe disse-me isto, a mãe disse-me a fazer aquilo, coisas até bastante realistas. A tia não achou graça nenhuma àquilo. E até lhe dava assim umas tareizinhas, fez aquilo, parava e pronto, e vai dizer, não pode ser, não sei o quê, à força de pancada, ver se aquilo acabava, devia ser uma coisa que a assustava também, se calhar, assim. Sim, claro. Mas as conversas continuavam, ele não parava, né? Também falava com ele, eu falava para a mãe. Ela falava com Estou a imaginar assim a dizer tipo: a minha mãe disse-me que eu não devia jantar hoje. Exato. Aqui os A mãe brócolis, disse- a mãe disse para eu não comer os brócolos. Disse não é preciso fazer os CPC. Exato. Hoje não faço, porque a mãe Não, disse que não. A mãe A mãe disse para eu disse não que ir à era escola. marshmallows. Exato. Isto é marshmallows. É, Isto não são Lucky Charms. Marshmallows. Será que eu já dou um marshmallow, filha? Quem vai salvá-lo daquilo tudo foi um padre lá da cidade que acreditou no miúdo e lhe disse assim: tu não podes contar a ninguém esta história. Falas com a tua mãe. Não sei se o padre acreditou aquilo, até, mas pronto, ajudou o miúdo, protegeu o miúdo. Disse: não contes mais à tua tia, não digas mais a ninguém. E o miúdo disse assim: isso é exatamente o que a minha mãe me diz também para fazer. Olha o pianinho, Tá tenso. ótimo, tá ótimo. Tenso. E o padre diz assim: tenso. Tenso. Awkward. Tenso. Isso é ótimo. E ele ficou caladinho, pelo menos com os vivos, com os mortos continuava a falar e cada vez mais, até que aos 17 anos ele vai conhecer outros meninos como ele. Ou seja, vai descobrir que na verdade o assunto de falar com os mortos é uma coisa que há umas pessoas que levam aquilo muito a sério, que não é só uma coisa que lhe estava a acontecer a ele e que o fazia ser, provavelmente sentir-se uma ave rara, não é? Foi quando ele teve contacto com a doutrina espírita kardecista, como se chama. Ou seja, é uma religião no Brasil, ou ganha foros de religião. O espiritismo tem este nome, doutrina espírita kardecista, por causa do seu principal teórico. Já o trouxemos aqui como morto, entre aspas, Allan Kardec. Trouxemos-lo em 2019, logo no início, se quiserem ir procurar. É um médium francês
médio. É médio. É Média médio. É avançada. médio. 1,60 Ele era Picos. médio. Do século XIX, que vai sistematizar o espiritismo. Escreve uma série de livros e vai sistematizar, ou seja, isto tem uma teoria, uma filosofia, uma doutrina, e esta que é como criar uma coisa mais filosófica. O que é que significa podermos contactar com o outro mundo. E vai se tornar também uma moda no século XIX, uma moda enorme, sobretudo nas classes mais altas em França, na Europa. Dava jantares em casa e depois fazia-se umas séances, como se chamava. E falavas com o Napoleão, com... Brincava-se um bocadinho, não é? Sim, não estou a dizer que as pessoas não levassem aquilo a sério, Claro, claro. feito, mas era quase um passatempo de ricos, de certa maneira. E acho que temos esse imaginário também, Sim, não é? sim, Aquelas sim, claro. sessões espíritas que elas lá faziam, lá nas casas delas. Agora, para o nosso Chico, vai ser como chegar a casa, de repente ver umas pessoas que acreditam no que ele está a dizer e não só acreditam, como te explicam. Olha, a tua mãe está numa passagem, enfim, as explicações que eles lá lhe deram, não sei qual são, eu não estava lá, ou se calhar estava, mas não tenho essa memória, porque na altura ainda era uma princesa. Exato. Ainda em ti habitavam sobras de princesa. Agora, o que se passava com ele não era apenas falar com espíritos, a coisa ia um bocadinho mais longe. Os espíritos, vários, tomavam conta do seu ser, não é? Isto é tudo que estou a vender pelo preço que comprei, não é? E usavam-no para escrever. Isto vai ser a sua principal psicógrafa, é como se chama estas pessoas. A sua principal característica é escrever possuído por um espírito. Eu queria evitar aqui a palavra possuído porque sei que a Ana tem, pois... Sim, cenas com Mas isto fica agora as designações. sim. coisa de Parque Meyer. Sim, sim. Ele era muito novo e começa a publicar num jornal poemas que, segundo ele, lhe foram ditados por alguns dos maiores poetas brasileiros e portugueses. Agora, o problema disto, ele dizia assim: isto foi o Cesário Verde que me ditou, isto foi não sei quem que me ditou. Agora, o problema dos poemas é que eram ótimos. Uma porcaria. Ao contrário. De verdade? Contrário, ótimos, coisas ótimas. A coisa vai acabar por... Alguém manda, não é? De um grupo de intelectuais e deixou de boca à banda os membros da Academia Brasileira de Letras. Começam a ler e dizem: isto é impossível, isto parece de facto. Foram procurar lá nos livros todos, não é? Porque não havia internet, não é? Claro. E dizem assim: isto de facto não é do... Vamos imaginar o Cesário Verde. Sim, 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 Isto, um de facto, exemplo. não é do Cesário Verde. Mas, quer dizer, mas isto é incrível, isto podia ter sido escrito pelo Cesário Verde. Talvez não fosse tão longe com o Camões, mas tinha assim aquele grupo de poetas grandes da língua portuguesa. E ficam integradíssimos e depois vão procurar quem era aquela pessoa e dizem: como é que um tipo que é filho de analfabetos, ele próprio, mal sabia, tinha aprendido a ler e a escrever, tinha feito vagamente a escola primária, como é que ele conseguia fazer aquilo vindo dos confins de Minas? Portanto, porque isto também tem a ver com o universo que se Claro, tem, não com é? o mundo universo que se tem, sim, claro, sim, o sim, mundo. o mundo que se viu. Que conseguia escrever coisas daquelas, não é? Era possível que tivesse, ou seja, escrito coisas que podiam mesmo ter sido escritas pelos maiores vultos da língua portuguesa. Claro, vultos. Literalmente. Além disso, não é que ele tivesse muito tempo, podia dar-se o caso, ir lá para a biblioteca municipal, passar o dia a ler poemas. Mas e é uma pronto, grande inspirado. fantasia imaginar, não é? Claro, só que Não a consegue. vida dele, olhavam para a vida dele, este tipo trabalhava, tinha 3 empregos em fábricas, trabalhava 12 horas seguidas. O pouco tempo que tinha era para dormir, de facto, e escrever os tais poemas. Não tinha propriamente tempo para ler, ficar a ler e dizer assim: não sei o quê. Portanto, paira esta questão. Claro, pronto. Ele dizia: foram os espíritos que me ditaram. Aquilo vai com graça a um jornal nacional do Brasil que escreve na altura assim: se ele é mentiroso, então merece fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Verdade? Claro, Tem graça, claro, não é? claro. Se ele é um mentiroso, então merece. Escreve super bem, pronto. Exatamente. Uma coisa ou outra. É sim. super talentoso ou É então mesmo. é espírita. É Pronto. mesmo. Só que estas coisas, a fama dele acaba por se espalhar pelo Brasil inteiro. Começa a aparecer na televisão, torna-se uma figura pop mesmo, mas pop respeitada, não é pop como às vezes. Chalupa, sim, não era todo isso. E vai se tornar uma figura nacional. Claro que desde o início há muita gente que acredita nele e começa a segui-lo e vai à casa dele e vai fazer estas coisas todas. E há outra gente muitos jornalistas também, que eu acho um charlatão. E assim, isto é uma vergonha, isto é um verdadeiro charlatão, este tipo. Tentam desmontar sempre, mas nunca ninguém consegue verdadeiramente desmontar esta história. Porque há uma coisa que deixavam perplexos os que o consideravam charlatão, que é esta característica. Ao longo da vida, o Chico Xavier escreveu, ditados pelos espíritos, dizia ele, mais de 450 livros, todos publicados, muitos temas: religião, filosofia, ciência até. Agora, juntos, isto dá mais de 50 milhões de exemplares vendidos no Brasil. Ou seja, rios de dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. Dinheiro, a questão é que ele nunca ficou com um único tostão. Ele deu tudo, sempre, para obras das instituições. São mais de 200 instituições que ele
ajudou. Isto deixa sempre, tipo, porque não tens aquela parte de dizer A "Está motivação fazer da dinheiro, está a fazer charlatanice, dinheiro." claro. Ele recebia pessoas, a quem escrevia cartas e fazia lá as sessões, nunca cobrou um tostão a rigorosamente ninguém. Ou seja, ele viveu pobre, não. Da mesma tinha- forma, da mesmíssima Nunca ganhou forma. dinheiro com aquilo. E, portanto, isso faz, tira um argumento de peso aos que acusavam de ser charlatão, não é? Claro que isto não quer dizer, não quer dizer nada sobre ser verdade ou não ser verdade o que ele dizia, mas diz muito sobre o caráter, pelo menos, deste homem, não ter enriquecido com estas Claro. coisas. Há outras histórias incríveis quando ele começa a ser respeitado. Há um tipo que vai ser absolvido em tribunal pela acusação de um homicídio, porque ouvem o juiz ouve o Chico Mendes, que diz não foi ele, e depois diz quem foi, estava a receber o espírito do assassinado da vítima, diz foi aquele. Portanto, isto mostra o respeito que ele foi ganhando no Brasil, não é? E depois, este carisma, o carisma que ele tinha, faz com que o espiritismo tenha um crescimento enorme no Brasil, não é? Passou a ter o estatuto de religião lá. Claro, é um país muito católico, mas também tem muitas tradições já espíritas vindas da África, não é? A Umbanda, que nós ouvimos falar, dos orixás e das mães de santos, é tudo uma espécie de mistura no Brasil. Quanto aos espíritas, eles são mais de 10 milhões espalhados pelo mundo inteiro hoje em dia, que usam como religião, claro. E depois quase metade deste número está no Brasil e tem mais 30 milhões de simpatizantes, digamos assim, pessoas que se consideram católicas, mas também acreditam no espiritismo. O grande contributo do Chico Xavier foi ter tirado o espiritismo dos salões de Paris e ter levado também às pessoas mais pobres do Brasil, transformar também uma religião dos pobres. Ele próprio era tão amado que chegou a haver uma petição para candidatá-lo ao Prémio Nobel da Paz, que juntou mais de 2 milhões de assinaturas no Brasil e vai ser nomeado 2 vezes nos anos 80. Ele não ganhou, nem com a ajuda, claro, do seu espírito, do seu guia espiritual, era um espírito chamado Emmanuel. Tenso. Que tinha sido um senador em Roma, um padre em Espanha e depois professor na Sorbonne. Hoje acreditam os espíritas brasileiros que já reencarnou noutra pessoa para continuar a sua missão de iluminar o mundo. O que nos pode surpreender mais é que, ao contrário de muitas destas figuras, ele era respeitadíssimo por crentes e não crentes, não era só pelos seus seguidores. E morreu, como sempre disse que queria, num dia de festa no Brasil, para que ninguém ficasse triste. E assim foi. Ele morre precisamente na altura, ou seja, entregou a alma ao Criador, na altura em que o Brasil vencia a Alemanha e se tornava pentacampeão do mundo de futebol. É uma graça, claro. Para se ter ideia da importância cultural do nosso morto no Brasil, quando fizeram lá aquele programa Maior Brasileiro de Sempre, que cá também fizeram sim, e sim. ganhou o Um grande Salazar. resultado. Sim, sim, sim. No Brasil, em Brasil, em que lugar ficou o nosso morto nesta versão? Sabem que lugar? First. Primeiro lugar, é lugar. verdade. O Chico Mendes morreu faz hoje 21 anos e nós desejamos que ele tenha gostado muito desta. Ele está aqui. Ai! Ai, que... Paz eterna.